Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui no nosso bate-papo falando sobre atividade física e todas as interações com patologias, com resultados estéticos, resultados de performance. E eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto que é um pouco mais delicado. Ela é considerada como o grande mal do século. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão e como a atividade física ela pode agir nesses casos. A gente sabe que a vida moderna, a pressão por resultados, as pessoas cada vez mais isoladas dentro dos seus ambientes, tanto de trabalho quanto das suas casas, as faltas de interações humanas, elas levam a algum tipo de distúrbio, e não só isso, também fatores genéticos podem levar a esse tipo de situação, mas que criam os casos de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, embora colocados em caixinhas diferentes e que mereçam tratamentos e abordagens de formas diferentes. Eu posso adiantar que a atividade física ela pode trazer benefícios para todas essas situações. Neste caso, é muito importante que se trabalhe com uma equipe multidisciplinar. Então, psiquiatras, psicoterapeutas, nutricionistas, professores de educação física, quando dão as mãos e tratam o paciente de uma maneira global, as chances de êxito nos resultados, elas são, para que se diminua os scores de depressão, elas são fundamentais. Então, entendendo, como eu falei sobre scores, a gente tem que entender que a depressão ela pode ter classificações diferenciadas e a atividade física ela pode ter uma abordagem muito interessante. E quando as pessoas perguntam, mas Júlio, por que então a atividade física ela pode trazer benefícios para o indivíduo que está deprimido? A primeira questão que aparece é porque ela vai passar a frequentar um ambiente, e esse ambiente é um ambiente descontraído, onde ela vai fazer amizades, então normalmente se atribui à atividade física mais à questão social. E na verdade ela tem uma influência sobre áreas do cérebro que estão interligadas com neurotransmissores, o aumento dos neurotransmissores e o aumento da condução de impulsos elétricos de neurotransmissores que vão trazer resultados muito bacanas na diminuição desses scores. Uma pesquisa conduzida de uma maneira muito bacana, ela comparou o uso de medicamentos com pacientes depressivos, indivíduos que faziam atividade física num ambiente como uma academia, indivíduos que faziam atividade física em casa porque não conseguiam sair de casa dado a evolução do quadro de depressão, indivíduos que não fizeram nenhum tipo de intervenção. E sabe qual foi o resultado muito bacana que eles encontraram nesse estudo? Que tanto os indivíduos que usaram medicamento e não fizeram atividade física, quanto os indivíduos que fizeram atividade física num ambiente como uma academia, ou mesmo os indivíduos que fizeram atividade física em casa, eles tiveram reduções dos scores de depressão sem diferença significativa entre os grupos. Evidentemente que nesse momento eu não estou falando que um tipo de intervenção é melhor do que a outra. Lembrando aquilo que foi falado no começo do vídeo, as intervenções elas têm que ser em conjunto, mas mostrou que a atividade física ela pode ter um efeito similar ao efeito do medicamento e que não somente treinar dentro da academia pode trazer resultado, treinar dentro de casa, mesmo sem ter essa interação social, ela pode trazer um resultado benéfico. Por quê? Porque a atividade física ela tem o benefício social, mas o benefício bioquímico, fisiológico da prática da atividade física, ela é fundamental para que você possa melhorar esse quadro da depressão. E não só isso, a gente está falando de atividades que podem ter características diferentes. Quando a gente fala de yoga, quando a gente fala de pilates, de atividades
que você volta para a respiração e que tem um componente de interiorização, de você prestar atenção em postura, em relaxamento, em respiração, e a gente sabe o quanto isso é importante para diminuir a ansiedade, para diminuir todos aqueles sintomas que são muito presentes para quem está vivendo uma situação de crise de ansiedade, de crise de pânico. Também a atividade física ela pode contribuir nesse aspecto. Então, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa em tá sempre correndo, tá nadando, tá fazendo musculação, mas tem atividades também que podem levar para melhoria também nesses outros aspectos, utilizando a respiração, utilizando o relaxamento como uma estratégia interessante para que se controle essa questão relacionada à ansiedade e à depressão. Legal?